1000 mulheres para um homem só. Você vai descobrir nesse vídeo como algumas dessas mulheres planejaram assassinar Salomão com um veneno indetectável, o ritual secreto que acontecia quando uma esposa traía o rei. Mas o mais chocante está no final. Como essas 1000 mulheres literalmente destruíram o império mais poderoso da época e mudaram para sempre o curso da história bíblica. O ritual estranho de seleção das mulheres, entrar para o harém do rei mais rico do mundo, não era simples. Havia um processo rigoroso e muitas vezes cruel. Para as princesas estrangeiras bastava um acordo político, mas para as jovens comuns de Israel o caminho era diferente. Emissários reais percorriam as aldeias buscando as mulheres mais belas. Quando encontravam uma candidata, seus pais recebiam uma oferta que não podiam recusar. Literalmente, recusar um pedido real era considerado traição. As escolhidas eram então levadas para casas de preparação fora do palácio. Ali começava o verdadeiro teste. Por 12 meses, as jovens passavam por tratamentos intensivos. 6 meses com óleo de mirra, 6 com bálsamos e perfumes. Mas não era só beleza que importava. Elas aprendiam música, poesia, dança e até rudimentos de política e idiomas estrangeiros. O mais chocante? O teste final. Antes de conhecer Salomão, cada candidata era avaliada pelo mestre do harém, um eunuco que julgava se ela estava pronta para o rei. Muitas eram desclassificadas nessa fase e acabavam destinadas a se tornarem servas das esposas principais. E algumas, as mais belas ou talentosas, eram escolhidas para uma noite com Salomão. Uma única noite que determinaria todo o seu futuro. Se agradasse ao rei, ganharia aposentos permanentes. Caso contrário, bem, você não vai acreditar no que acontecia depois. 3. O dia a dia no harém não era fácil. Com 1000 mulheres confinadas no mesmo espaço, o dia a dia se parecia mais com uma pequena cidade exclusivamente feminina, com rotinas rígidas e tensões constantes. O harém acordava antes do amanhecer. Nas primeiras horas, as mulheres se banhavam em piscinas de mármore separadas por hierarquia. As esposas principais tinham águas perfumadas exclusivas. As concubinas compartilhavam banhos coletivos. Depois, iniciavam-se os rituais de beleza que consumiam horas. À tarde, enquanto algumas bordavam ou tocavam instrumentos, outras aprendiam novas habilidades com tutores eunucos. As esposas estrangeiras tinham permissão para manter costumes de seus países, incluindo rituais religiosos proibidos para israelitas. Isso criava comunidades isoladas dentro do próprio harém. A alimentação era preparada em cozinhas separadas para evitar envenenamentos, uma ameaça constante. As esposas comiam em pequenos grupos, formando alianças estratégicas que se transformavam em verdadeiras facções políticas. Essas facções competiam não apenas pelo favor do rei, mas por influência sobre decisões do reino. À noite, quando os corredores escureciam, o harém mostrava sua face mais perigosa. Entre sussurros e promessas, tramavam-se planos de ascensão e até de vingança. E foi numa dessas noites que começou a conspiração que quase custou a vida do rei mais sábio da história. Capítulo 4. O sistema de turnos para ficar com o rei. Com 1000 mulheres e apenas um rei, a matemática era cruel. Salomão criou o mais elaborado sistema de turnos já visto em haréns reais. As esposas não visitavam o rei quando desejavam. Elas aguardavam ser chamadas. Um manuscrito antigo sugere que Salomão mantinha uma rotação baseada nas fases da lua. As esposas principais, geralmente princesas estrangeiras, recebiam prioridade com encontros mensais. Quando chegava seu turno, a mulher escolhida passava o dia inteiro em preparação. Banhos especiais, óleos perfumados, vestimentas transparentes de linho egípcio. Eunucos especializados a escoltavam pelos corredores secretos que levavam aos aposentos reais.
enquanto músicos tocavam harpa e flauta, anunciando sua passagem. O detalhe mais surpreendente: Salomão raramente escolhia pessoalmente quem visitaria. A decisão cabia ao mestre do harém. Se uma esposa fosse suspeita de conspiração, podia ser esquecida por anos. Para aquelas desesperadas por atenção real, existia um mercado negro dentro do próprio harém. Algumas esposas vendiam suas noites para outras, cobrando joias ou favores. Um comércio perigoso que, descoberto, poderia acabar em punição severa ou até desaparecimento misterioso. 5. A hierarquia feminina. No harém de Salomão não existia igualdade. Uma hierarquia rígida, mais complexa que a de muitas cortes reais, determinava desde o tamanho dos aposentos até o direito de falar com o rei sem permissão prévia. No topo, a Gevirá, a rainha-mãe, Batseba, mesmo não sendo esposa, tinha autoridade sobre todas as mulheres. Depois vinham as esposas coroadas, geralmente 7 princesas de alianças estratégicas com impérios como Egito e Babilônia. Elas possuíam aposentos próprios, servas pessoais e podiam solicitar audiências com Salomão. No meio da pirâmide estavam as esposas formais, centenas delas, organizadas por nacionalidade, beleza e favor real. No nível mais baixo, as concubinas, muitas das quais nunca mais veriam o rei após a primeira noite. A luta por ascensão era brutal. Esposas envenenavam rivais, difamavam concorrentes e até ofereciam suas filhas ao rei para fortalecer sua posição. Documentos arqueológicos sugerem que uma princesa moabita chegou a cegar uma rival com óleo fervente durante uma disputa por aposentos maiores. A mais perigosa batalha, a competição para dar ao rei um herdeiro varão. Curiosamente, apesar de 1000 mulheres, registros mencionam apenas um filho homem de Salomão, Roboão. As mulheres que geravam filhas perdiam status imediatamente, e há evidências de infanticídio secreto dentro do harém. Bebês desaparecidos sem explicação, que deixaria até o sábio rei horrorizado se descobrisse. 6. A esposa favorita que traiu o rei. Mesmo com 1000 mulheres, Salomão tinha suas favoritas. A mais conhecida nos círculos internos do palácio era Naamá, a amonita. Não era a mais bela, mas possuía uma inteligência aguçada que fascinava o rei. Foi a única, além da filha do faraó, a ganhar um palácio próprio conectado ao harém. Naamá conquistou o coração do rei e se tornou mãe de Roboão, o futuro herdeiro. Isso lhe deu poder inigualável entre as esposas. Sua palavra era praticamente lei dentro do harém. Salomão confiava tanto nela que, diferente das outras, podia circular livremente pelo palácio e até assistir a reuniões do Conselho Real, algo impensável para outras mulheres. O que o rei não sabia era que sua amada Naamá mantinha encontros secretos com Joabe, um dos generais mais próximos de Salomão. Não eram apenas encontros românticos, eram conspirações políticas. Ela fornecia informações privilegiadas sobre decisões reais em troca de promessas de que seu filho teria apoio militar quando subisse ao trono. Esses encontros aconteciam em câmaras subterrâneas, acessíveis por passagens conhecidas apenas pelos arquitetos originais do palácio. Um escriba da corte registrou que, certa noite, Salomão quase os flagrou. Salvos por segundos, Naamá convenceu o rei de que estava apenas orando em particular. Esta traição foi apenas o começo. O que Naamá planejava para o futuro de Israel seria ainda mais devastador. Capítulo 7. O trágico caso da rainha de Sabá. Entre todas as mulheres que passaram pelo harém de Salomão, uma nunca foi oficialmente parte dele, mas deixou marca mais profunda que todas as outras. A rainha de Sabá, cujo nome verdadeiro, Maqueda, é preservado apenas em manuscritos etíopes. Ao contrário das princesas que chegavam como presentes diplomáticos, Maqueda veio por vontade própria, governante de um reino rico no sul da Arábia.
Ela viajou mais de 1.500 quilômetros para testar a lendária sabedoria de Salomão. Trouxe uma caravana com especiarias, ouro e pedras preciosas, cujo valor ultrapassava a renda anual de muitos reinos. Os escritos hebraicos mencionam apenas que ela ficou impressionada com a sabedoria do rei, mas textos etíopes contam uma história diferente. Durante 6 meses em Jerusalém, Maqueda e Salomão desenvolveram uma relação que transcendeu a diplomacia. O que poucos sabem, antes de partir, a rainha estava grávida. Voltou a seu reino e deu à luz um filho, Menelik. Quando cresceu, Menelik visitou Jerusalém para conhecer seu pai. Salomão o reconheceu imediatamente. O jovem era sua imagem espelhada. A linhagem fundada por esse filho secreto se tornaria a dinastia imperial da Etiópia, que governou até 1974, reivindicando descendência direta de Salomão, uma dinastia nascida não do harém oficial, mas do único caso de amor verdadeiro que o rei talvez tenha experimentado. Capítulo 8. O custo astronômico do harém. Manter 1.000 mulheres sob o mesmo teto exigia recursos que hoje equivaleriam a bilhões de dólares anuais. O harém de Salomão sozinho consumia aproximadamente 1/3 da riqueza de Israel, mais que todo o orçamento militar do reino. Cada esposa principal tinha direito a 5 servas pessoais, aposentos privativos e uma mesada em ouro para gastos pessoais. Somente em perfumes e óleos. O harém consumia anualmente 2.000 quilos de mirra, 3.000 de incenso e 500 de nardo puro, especiarias tão valiosas quanto ouro. A alimentação era outro gasto monumental. Registros da corte mencionam que o harém consumia diariamente 30 bois, 100 ovelhas, além de aves e peixes. A lista de vinhos importados por ano ocupava rolos inteiros de pergaminho. Apenas o pão exigia 70 padeiros trabalhando constantemente. O mais surpreendente eram as joias. Tradição exigia que cada esposa recebesse uma peça nova a cada solstício. Com 700 esposas, isso significava 1.400 joias por ano. O escriba-chefe do tesouro registrou que, no 300 do ano de reinado, o valor acumulado das joias do harém superava o custo da construção do templo. Esse dreno constante começou a afetar a economia de Israel. Para sustentá-lo, Salomão aumentou impostos repetidamente. Os manuscritos do primeiro livro dos reis mencionam o jugo pesado que o povo sofria. Um jugo que, ironicamente, alimentava mulheres que muitos súditos jamais veriam. Capítulo 9. A arquitetura exclusiva do harém. O harém de Salomão não era apenas um conjunto de quartos. Era uma maravilha arquitetônica maior que o próprio templo. Construído no lado sul do complexo palaciano, ocupava uma colina inteira com vista para o Vale do Cedron. A estrutura principal, chamada Casa das Mulheres, tinha 3 andares em formato circular, design revolucionário para a época. No centro, um pátio aberto com fontes e jardins suspensos inspirados na Babilônia. O perímetro externo era protegido por uma muralha dupla, com apenas uma entrada principal, guardada dia e noite. O mais impressionante, o sistema hidráulico. Engenheiros fenícios criaram canais subterrâneos que traziam água de nascentes distantes, alimentando dezenas de banhos e piscinas com água corrente. Luxo inimaginável para a época. Algumas piscinas tinham até sistemas de aquecimento por fornalhas subterrâneas. A segurança era obsessiva. Os aposentos não tinham janelas para o exterior, apenas para o pátio interno. Uma rede de passagens secretas permitia que eunucos circulassem sem serem vistos, observando tudo por pequenas aberturas nas paredes. Além disso, o harém contava com sua própria sinagoga, teatro, salas de música e até uma biblioteca com milhares de pergaminhos, maior que qualquer biblioteca pública em Israel. Um paraíso dourado
que ao mesmo tempo era uma prisão luxuosa. Curiosamente, após a morte de Salomão, todo o complexo foi saqueado e depois demolido, como se tentassem apagar sua existência da história. Capítulo 10. As esposas estrangeiras e seus rituais pagãos. Salomão permitia que suas esposas estrangeiras mantivessem suas religiões originais, decisão que transformou partes do harém em centros de cultos pagãos que chocariam qualquer israelita devoto. Nos aposentos das princesas sidônias, estátuas de Astorete, deusa da fertilidade, recebiam oferendas diárias. As mulheres moabitas construíram um pequeno altar para Quemós, onde queimavam incenso e realizavam danças ritualísticas nuas. As amonitas veneravam Moloque, divindade associada a sacrifícios infantis. O mais perturbador, manuscritos descobertos nas cavernas de Qumran sugerem que, em câmaras secretas nas partes mais profundas do harém, alguns desses cultos incluíam práticas sexuais ritualísticas. Durante noites de lua cheia, sacerdotisas de Astorete conduziam cerimônias onde mulheres do harém representavam a deusa em uniões simbólicas. Salomão não apenas tolerava esses rituais. Com o tempo, começou a participar deles. O rei que construiu o templo para Yahvé agora se curvava perante ídolos em cerimônias secretas. Nos últimos anos de seu reinado, ordenou a construção de altares pagãos em colinas ao redor de Jerusalém, legitimando publicamente os deuses estrangeiros. Para os profetas de Israel, essa foi a maior traição. Um manuscrito encontrado em Masada contém palavras atribuídas ao profeta Aías. Por causa das mulheres estrangeiras, o coração do rei se afastou do Senhor. E por isso seu reino será dividido como uma veste rasgada. Capítulo 11. As concubinas e seus status. Na complexa hierarquia do harém, as 300 concubinas ocupavam uma posição peculiar. Tecnicamente não eram esposas, mas também não eram servas comuns. Seu status flutuava em um limbo social exclusivo das cortes orientais. A maioria das concubinas não chegava ao harém por acordos políticos, mas por 3 caminhos distintos. Algumas eram servas de esposas principais que chamaram a atenção do rei. Outras eram presentes de nobres buscando favor real. E um terceiro grupo vinha das casas de preparação. Jovens que não se qualificaram como esposas, mas eram bonitas demais para serem dispensadas. Ao contrário das esposas, concubinas não tinham direito a aposentos individuais. Viviam em dormitórios coletivos, separadas por nacionalidade. Não podiam possuir joias pessoais. Todas as que usavam pertenciam oficialmente ao tesouro real e deviam ser devolvidas após cada uso. O aspecto mais cruel: os filhos de concubinas não tinham direito à herança ou sobrenome real. Eram criados em alas separadas do palácio e, ao atingir a idade adulta, geralmente enviados para administrar propriedades distantes, efetivamente exilados da corte. Algumas concubinas, entretanto, descobriram poder através de talentos específicos. Registros mencionam uma concubina egípcia que se tornou conselheira comercial de Salomão por sua habilidade com números. Outra, versada em medicina, tornou-se curandeira pessoal do rei, quando médicos tradicionais falharam em tratar sua gota. Se está gostando do vídeo, se inscreva no canal como ato de fé. Capítulo 12. Os eunucos e guardas do harém. Os verdadeiros governantes do dia a dia no harém não eram as esposas principais, mas os eunucos, homens castrados desde a juventude, treinados especificamente para gerenciar o complexo mundo feminino do palácio. O harém de Salomão empregava mais de 400 eunucos, organizados em uma hierarquia própria tão rígida quanto a militar. No topo estava o Rabsaris, mestre dos eunucos, com autoridade para entrar em qualquer aposento sem anúncio prévio, privilégio que nem mesmo o rei exercia regularmente.
O processo de criação de um eunuco era brutal. Meninos entre 8 e 12 anos, geralmente prisioneiros de guerra ou comprados de povos vizinhos, eram submetidos à castração total, procedimento que matava cerca de 60% dos jovens. Os sobreviventes passavam 10 anos em treinamento antes de poderem servir. Surpreendentemente, documentos sugerem que alguns homens voluntariamente se tornavam eunucos, atraídos pelo poder que poderiam exercer. Um eunuco de alto escalão tinha mais influência que muitos nobres, controlando o acesso ao rei e às informações que chegavam ao harém. Além dos eunucos, 200 guardas núbios formavam um cordão de segurança ao redor do complexo. Estes guardas juravam votos de silêncio. Suas línguas eram parcialmente cortadas para garantir que nunca pudessem descrever o que viam. Ironicamente, foram os eunucos, não as mulheres, que registraram secretamente os eventos dentro do harém. Diários recentemente descobertos revelam detalhes chocantes que a história oficial omitiu. Capítulo 13. A revolta das concubinas. No 25º ano do reinado de Salomão, aconteceu o que historiadores depois chamariam de a Noite das Lâminas Perfumadas. Um levante dentro do harém que quase nunca é mencionado nos textos oficiais. Tudo começou quando Salomão, pressionado por dificuldades financeiras, reduziu drasticamente os privilégios das concubinas. Suas mesadas foram cortadas, a alimentação simplificada e algumas foram transferidas para palácios provincianos, efetivamente exiladas. Lideradas por Tamar, uma concubina filisteia que havia sido poeta na corte de Gaza, 73 concubinas organizaram uma rebelião. Usando adagas escondidas em frascos de perfume, elas dominaram os eunucos de guarda durante a troca de turnos. Por uma noite, o setor das concubinas ficou sob seu controle. Enviaram um ultimato a Salomão. Ou restaurava seus privilégios, ou revelariam segredos de Estado que haviam coletado secretamente ao longo dos anos. A resposta do rei foi brutal e rápida. Guardas núbios invadiram os aposentos antes do amanhecer. As líderes foram executadas imediatamente. As demais, vendidas para mercadores de escravos fenícios, destino considerado pior que a morte. O incidente foi apagado dos registros oficiais, mas preservado em fragmentos de cartas encontradas em Tiro. A principal revelação dessas cartas: as concubinas haviam descoberto que Salomão estava secretamente desviando tributos das tribos do norte para financiar seus projetos pessoais. Informação que, se divulgada, poderia ter antecipado a divisão do reino em décadas. Capítulo 14. A esposa egípcia e sua rede de espionagem. Entre todas as esposas de Salomão, a filha de Faraó ocupava posição única. Seu nome, Tápenes, raramente era pronunciado. Referia-se a ela simplesmente como a egípcia. Para selar a aliança com o poderoso Egito, Salomão construiu-lhe um palácio separado, conectado ao harém principal por uma passagem exclusiva. Tápenes chegou a Jerusalém com um séquito de 100 servas, sacerdotes e guardas pessoais. Salomão permitiu que mantivesse não apenas seus costumes, mas também sua própria guarda pretoriana, soldados egípcios armados dentro da capital israelita. O que o rei não sabia: cada membro desse séquito era treinado em espionagem. As servas registravam conversas, os sacerdotes catalogavam práticas religiosas, os guardas mapeavam defesas militares. Durante 20 anos, informações detalhadas sobre Israel fluíram constantemente para o Egito. O golpe mais audacioso: Tápenes convenceu Salomão a enviar artesãos israelitas para ensinar técnicas de construção no Egito. Na verdade, engenheiros egípcios extraíam conhecimentos sobre as fortificações de Israel. Ironicamente, foi esse conhecimento que o Egito usaria, décadas depois, para invadir Jerusalém durante o reinado de Roboão, filho de Salomão.
Capítulo 15. Como o harém criou uma rede de espionagem internacional. O harém de Salomão, aparentemente um símbolo de luxúria e excesso, funcionava simultaneamente como a mais sofisticada rede de inteligência do mundo antigo. Cada princesa estrangeira servia como ponte direta para as cortes de seus países natais, enquanto reinos vizinhos mantinham embaixadores formais. Salomão possuía algo mais valioso: esposas com acesso a informações privilegiadas através de correspondência familiar. Cartas entre uma princesa moabita e seu irmão revelavam detalhes sobre movimentações militares. Uma esposa hitita recebia regularmente notícias sobre tratados secretos. Salomão transformou essa vantagem em sistema formal. Criou uma câmara de correspondência dentro do harém, onde escribas especializados traduziam e analisavam cartas pessoais das esposas. Relatórios semanais compilavam inteligência de 20 nações diferentes. O mais impressionante era a rede de agentes externos. Cada esposa principal indicava parentes distantes ou servas leais como acompanhantes de caravanas, mercadores que viajavam regularmente para suas terras natais, coletando informações enquanto comerciavam. Essa rede permitiu que Salomão antecipasse ameaças, manipulasse acordos comerciais e mantivesse uma vantagem diplomática que nenhum outro reino possuía. A ironia suprema: com o tempo, as próprias esposas começaram a usar este sistema contra Salomão. Enquanto o rei recebia inteligência externa, suas mulheres enviavam informações israelitas para seus reinos natais, transformando o harém em uma faca de 2 gumes que eventualmente se voltaria contra seu criador. Capítulo 16. A queda espiritual e mental de Salomão. O homem que emergiu de décadas cercado por seu harém era irreconhecível, não apenas religiosamente, mas em sua própria personalidade. Relatos contemporâneos descrevem uma transformação gradual. Inicialmente, Salomão mantinha sua fé inabalável enquanto tolerava os deuses de suas esposas. Com o tempo, começou a participar de rituais pagãos por diplomacia. Finalmente, nos últimos anos de seu reinado, adorava ativamente divindades estrangeiras. O mais perturbador foram os episódios de melancolia profunda, períodos em que se isolava, escrevendo reflexões sombrias sobre a futilidade da vida. Esses escritos posteriormente seriam compilados como o livro de Eclesiastes, com seu refrão "Tudo é vaidade". Médicos modernos, analisando os relatos históricos, sugerem diagnósticos como transtorno bipolar ou deterioração cognitiva, possivelmente exacerbados pelo isolamento social paradoxal, cercado por 1000 mulheres, mas sem conexões genuínas. A sabedoria lendária que definiu o início de seu reinado deu lugar a decisões erráticas e autoindulgência desenfreada. Como um de seus escribas registrou tristemente: o rei que julgava com discernimento divino agora mal consegue julgar qual roupa vestir. Capítulo 17. A conspiração mortal. Nos últimos 5 anos do reinado de Salomão, um complô sombrio se formou dentro do harém. Uma conspiração para assassinar o rei mais poderoso e sábio da história. Não foi planejada por inimigos externos, mas pelas mulheres que compartilhavam sua cama. O plano nasceu entre um grupo de esposas de origem amonita e moabita, lideradas por 2 princesas, Basmat e Jecolias. Inicialmente, apenas 12 mulheres participavam. Com o tempo, o número cresceu para quase 100. A conspiração tinha motivação dupla: religiosa e política. As esposas viam Salomão envelhecendo, sua saúde deteriorando. Queriam garantir que, após sua morte, seus filhos, não Roboão, assumissem poder em suas regiões natais. Para isso, precisavam eliminar o rei antes que ele oficializasse sua sucessão. O plano era engenhoso em sua simplicidade: envenenamento gradual. Pequenas doses de uma toxina extraída de uma planta rara da Arábia
misturadas ao vinho do rei durante meses, causariam sintomas facilmente confundidos com o envelhecimento natural. O plano só falhou quando uma concubina jovem, apaixonada pelo rei, descobriu a conspiração e alertou o eunuco-chefe. Os conspiradores foram executados silenciosamente, suas mortes atribuídas a uma febre misteriosa para evitar escândalo público. Capítulo 18. O colapso do Império. O reino unificado de Israel, que Salomão herdou de seu pai Davi, era uma potência regional com território que se estendia do Egito ao Eufrates. Quando Salomão morreu, deixou um império fragmentado, economicamente instável e culturalmente dividido. O harém foi diretamente responsável por esse colapso através de 3 mecanismos devastadores. Primeiro, o custo financeiro. O harém drenou recursos que deveriam fortalecer a infraestrutura nacional e o exército. Para sustentar essa extravagância, Salomão impôs tributos cada vez mais pesados, especialmente nas tribos do norte. A tensão criada por essa desigualdade fiscal plantou as sementes da rebelião. Segundo, a diluição cultural. As esposas estrangeiras não apenas mantiveram suas religiões, ativamente propagaram suas culturas dentro de Israel. Santuários para deuses estrangeiros apareceram nas principais cidades, corroendo a identidade nacional baseada na adoração exclusiva a Yahweh. Terceiro, a manipulação política externa. Princesas estrangeiras, especialmente de impérios poderosos como Egito e Babilônia, influenciaram decisões que beneficiavam seus países natais em detrimento de Israel. Acordos comerciais desfavoráveis, concessões territoriais e alianças questionáveis enfraqueceram a posição geopolítica do reino. O resultado foi cataclísmico. Apenas 2 anos após a morte de Salomão, seu filho Roboão enfrentou uma revolta aberta. As 10 tribos do norte se separaram, formando o reino de Israel, enquanto apenas Judá e Benjamim permaneceram leais. Uma nação poderosa dividida irremediavelmente, o verdadeiro legado do harém de Salomão. Agora você conhece os segredos sombrios do harém que destruiu o rei mais sábio da história. Clique no vídeo na tela para descobrir os 15 rituais mais chocantes do Antigo Testamento que a Igreja esconde.